Existe um mistério divino que poucos ousaram conhecer. Uma antiga oração de poder, um decreto espiritual esquecido pelo tempo, capaz de mover o invisível e fazer o dinheiro chegar à sua casa ainda hoje. O Pai Nosso de Santo Antônio da Fortuna Celestial não é apenas uma prece, é uma chave secreta que abre os cofres do céu e faz a prosperidade fluir do nada. Você sente que a sorte se afastou? Que as portas financeiras parecem trancadas com cadeados invisíveis? Então se prepare, porque hoje você vai descobrir a oração que muda destinos, restaura a honra e chama o dinheiro com autoridade. Não é coincidência que você esteja aqui agora. Há uma razão espiritual para essa mensagem ter encontrado você. Santo Antônio está em movimento, pronto para agir, pronto para reverter a escassez e trazer abundância onde só havia desespero. E se você tiver fé suficiente para dar um passo hoje, inscreva-se e firme seu pacto de prosperidade, porque cada gesto de fé é um selo no mundo espiritual. O tempo da espera acabou. O que está prestes a ser revelado é um segredo ancestral guardado nas tradições mais profundas do catolicismo popular. Um decreto celestial que transforma o impossível em realidade financeira. Não é magia, não é sorte, é fé em movimento. Hoje, você não vai apenas pedir, você vai decretar. E quando decretamos com fé, o dinheiro obedece. Você tem sentido o peso da escassez, não é? As contas se acumulam, o dinheiro entra e sai como vento, e parece que quanto mais você luta, mais distante fica a paz financeira. Talvez já tenha acordado de madrugada, pensando em como vai pagar o aluguel, o mercado ou aquela dívida que tira o sono. Já deve ter sentido a vergonha de precisar pedir ajuda, o medo de não conseguir honrar um compromisso ou a frustração de ver o esforço diário render tão pouco. Quantas vezes você já questionou, por que tudo dá errado comigo? Quantas vezes tentou de tudo, mas o dinheiro parecia fugir por entre os dedos? Isso não é apenas problema material, é um bloqueio espiritual, uma força invisível que tenta segurar o que é seu por direito. Mas Santo Antônio, o santo que encontra o que foi perdido, pode recuperar o seu fluxo financeiro. Ele é o protetor daqueles que confiam, o mensageiro do Deus da abundância, o intercessor que transforma a necessidade em fartura. O inimigo quer que você desista, que aceite a miséria como destino, que acredite que não nasceu para prosperar. Mas isso é mentira espiritual. Você nasceu para ser abençoado, para viver com dignidade e abundância. A escassez não é sua herança, a bênção é. E hoje, se você tiver coragem de agir, de fazer parte desta corrente sagrada de fé, dê um passo agora mesmo. Curta este vídeo e declare nos comentários: eu tomo posse da abundância que Santo Antônio traz para a minha casa. Cada palavra escrita é um ato espiritual. Cada clique é uma assinatura divina dizendo: eu creio que a prosperidade vai chegar ainda hoje. Não importa quanto tempo você tem sofrido, o ciclo da falta está prestes a ser quebrado. O que estava retido será liberado, e o dinheiro, guiado pela mão de Santo Antônio, vai encontrar o caminho até você. Existe um versículo escondido nas páginas sagradas que poucos compreendem em toda a sua força espiritual. Ele está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, onde está escrito: mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riqueza. Este é o segredo esquecido. Deus não apenas permite a prosperidade, Ele autoriza a prosperidade. Ele concede o poder de gerar, de multiplicar, de atrair o que é necessário e o que é justo. Mas esse poder precisa ser ativado pela fé e pelo decreto. E é exatamente isso que Santo Antônio ensinava aos fiéis mais próximos. A diferença entre pedir e ordenar com fé. A maioria das pessoas ora de forma passiva, suplica, implora, chora, mas não decreta. E é essa a chave que abre as portas invisíveis do ouro celestial. Quando você fala com autoridade,
o mundo espiritual reconhece sua voz. Quando você se posiciona como filho da abundância, o universo responde. O Pai Nosso de Santo Antônio da Fortuna Celestial carrega essa força. Ele não é um pedido tímido, mas um comando sagrado. É como se cada palavra pronunciada fizesse eco no céu, emitindo uma ordem que reorganiza o destino financeiro de quem crê. Por isso, quando você disser essa oração com convicção, não imagine estar pedindo algo que talvez venha. Imagine estar ativando um decreto que já foi escrito a seu favor desde o início dos tempos. O segredo é simples e profundo. Não é o dinheiro que vem até você, é você que desperta o poder de chamar o dinheiro. E esse poder não mora fora, ele mora dentro da sua fé. Hoje, ao ouvir essa revelação, você não está apenas recebendo um ensinamento, está sendo convidado a mudar o código espiritual da sua vida financeira. E se deseja ver esse poder agir ainda hoje, escreva nos comentários seu primeiro nome como sinal de fé. É o primeiro selo, o gesto visível que ativa o decreto invisível. Mas atenção, o que você está prestes a viver não é simpatia, não é feitiço, não é magia, é promessa divina, é palavra viva, é decreto do Altíssimo manifestado pela intercessão de Santo Antônio. Tudo o que se move aqui é guiado pela autoridade espiritual do céu, e nenhuma força humana ou sombria pode resistir a ela. A diferença entre o comum e o sagrado está justamente na fonte do poder. O que vem de Deus é eterno, puro e infalível. O que nasce da superstição é passageiro, frágil e sem raiz. Por isso, quando você declara com fé o Pai Nosso de Santo Antônio da Fortuna Celestial, não está lidando com crença popular, mas com uma lei espiritual imutável. Santo Antônio foi um homem que compreendeu o mistério da providência. Ele entendeu que a fé não é um pedido tímido, mas uma voz que comanda o impossível. E é por isso que até hoje ele é conhecido como o santo que encontra o que foi perdido. Porque onde a fé o invoca, as portas se abrem, os caminhos se endireitam e o dinheiro perdido é reencontrado. Você pode ter sido esquecido por muitos, rejeitado, humilhado pela escassez, mas Deus nunca esqueceu de você. O Pai Celestial já decretou a restauração da sua vida financeira e Santo Antônio está apenas executando esse plano divino. Agora, com o coração firme e a mente aberta, repita dentro de si: eu não peço mais, eu decreto, eu não espero mais, eu tomo posse, eu não duvido mais, eu creio. Essas palavras simples são um ato de governo espiritual. Elas confirmam que você deixou de ser vítima da falta e passou a ser comandante da abundância. E se até aqui você sentiu algo diferente, uma paz, um calor, um arrepio leve, saiba que isso não é coincidência. É sinal de que a corrente espiritual começou a se mover ao seu favor. A autoridade divina está sendo ativada e o que antes parecia impossível vai começar a se manifestar ainda hoje. A força do Pai Nosso de Santo Antônio da Fortuna Celestial já mudou a vida de pessoas simples, de corações sinceros, que decidiram acreditar. E cada história é uma prova viva de que o poder divino se manifesta de forma concreta e rápida quando a fé é acompanhada por atitude. Maria das Dores, uma mulher do interior de Minas, vivia endividada até o pescoço. Trabalhava duro, mas o dinheiro nunca sobrava. Quando ouviu falar dessa oração, ela não acreditou de imediato, mas algo dentro dela disse: e se for verdade? Naquela noite, ela acendeu uma vela, respirou fundo e recitou o Pai Nosso de Santo Antônio da Fortuna Celestial com o coração aberto. 3 dias depois, um cliente antigo que devia há meses pagou tudo de uma vez. E mais, no mesmo fim de semana, ela recebeu uma proposta de emprego melhor, com salário dobrado. Maria chorou e repetiu: Santo Antônio, o Senhor é rápido mesmo. E desde então, ela nunca mais passou aperto. Outro exemplo é o de José Raimundo,
caminhoneiro de longas estradas. Ele vivia com o caminhão quebrado, sem dinheiro nem para o conserto. Um amigo lhe enviou a oração. E José, homem de pouca igreja, decidiu tentar. Não custa nada, se for verdade, vai dar certo, pensou. Na manhã seguinte, sem aviso, um conhecido apareceu com uma oferta: vender o caminhão dele por um valor justo e entregar outro mais novo em pagamento parcelado. José aceitou e em menos de uma semana já estava de volta à estrada, ganhando o triplo do que ganhava antes. Hoje, ele diz para todos: o dinheiro veio do nada. Foi Santo Antônio quem me pôs de pé outra vez. E há ainda a história de Dalva, costureira humilde do litoral nordestino. Ela enfrentava o luto, a solidão e a miséria. Quando escutou essa mensagem pela primeira vez, sentiu um calor percorrer o corpo e decidiu se ajoelhar. Fez o decreto com lágrimas nos olhos e disse: Santo Antônio, me mostra que o Senhor ainda olha para mim. 2 dias depois, uma vizinha a chamou para fazer uniformes de escola. O contrato se multiplicou, o ateliê cresceu e hoje Dalva é dona do próprio negócio. Ela conta que guarda a oração escrita em um papel dentro da gaveta onde recebe o dinheiro para nunca faltar prosperidade. Essas histórias não são lendas, são testemunhos reais de quem teve coragem de decretar com fé. E se aconteceu com eles, também pode acontecer com você. O mesmo Deus que ouviu Maria, José e Dalva está pronto para agir na sua vida agora. Agora chegou o momento da virada. Porque antes que o dinheiro chegue, é preciso que a mente se liberte. Não há prosperidade externa sem libertação interna. O verdadeiro milagre não começa fora, ele começa dentro. Você não nasceu para ser servo da falta. Você nasceu para ser herdeiro da abundância. Mas enquanto acreditar que não merece, o dinheiro não permanece. Enquanto enxergar a si mesmo como alguém que luta e não como alguém que governa, a fartura não encontra morada. A escassez não é castigo, é apenas um reflexo da mentalidade antiga que ainda não entendeu o poder que carrega. O Pai Nosso de Santo Antônio da Fortuna Celestial não é só uma oração por dinheiro, é um espelho espiritual que mostra quem você realmente é. Um filho amado, autorizado a prosperar. E é por isso que o primeiro passo para a transformação não é receber, é assumir identidade. Assumir-se como canal da abundância divina, como emissário da prosperidade, como alguém que tem o direito de viver bem, com honra e dignidade. A partir de hoje, cada vez que você olhar para o espelho, diga a si mesmo: eu sou próspero, eu sou digno, eu sou herdeiro da riqueza divina. Sua palavra cria realidades. O que você declara se materializa. O que você teme se aproxima, mas o que você crê se manifesta. Por isso, neste exato momento, rompa o ciclo do medo. Rompa o pensamento que diz que a vida é só sofrimento. Deixe cair as correntes invisíveis da culpa e da limitação. Você não é pequeno, você é herdeiro do Criador. E se acredita nisso, faça o ato de fé agora mesmo. Inscreva-se, escreva nos comentários: eu tomo posse da minha nova identidade. E permita que Santo Antônio veja sua decisão. O céu responde a quem age, e cada gesto seu é uma semente que germina em bênção. Este é o início da mudança. Daqui para frente você não pede prosperidade, você se torna prosperidade. Agora que sua fé foi despertada e sua mente começou a se alinhar com a abundância, é hora de agir espiritualmente. O Pai Nosso de Santo Antônio da Fortuna Celestial não é uma simples oração. É um ato de comando que deve ser feito com o coração firme e a voz segura, como quem sabe que a palavra tem poder. Por isso, o momento da prática é sagrado. Você vai escolher um horário calmo, onde ninguém o interrompa. Pegue um copo com água e coloque sobre uma mesa limpa, símbolo da presença divina. Acenda uma vela branca, se puder. E antes de dizer qualquer palavra, feche os olhos e sinta o ar entrar devagar. Imagine Santo Antônio diante de você,
sorrindo com uma chave dourada nas mãos. Essa chave representa a abertura das portas financeiras da sua vida. Agora, com fé profunda, diga, devagar: Pai nosso que estás no céu, Santo Antônio é meu intercessor. Ele chama o dinheiro para minha casa, destranca as portas e libera os caminhos. Que toda a escassez se desfaça e que a fartura venha morar comigo. Que o trabalho das minhas mãos prospere e que cada passo que eu der me leve à abundância. Amém. Repita essa oração por 7 dias consecutivos, preferencialmente no mesmo horário. Durante esses 7 dias, evite murmurar, reclamar ou falar de falta. Cada palavra negativa é uma semente de bloqueio. Ao contrário, declare sempre que puder: o dinheiro está vindo, Santo Antônio está agindo, a abundância está a caminho. E se quiser reforçar ainda mais o poder espiritual, escreva em um papel: eu tomo posse da riqueza que Santo Antônio traz para minha casa. Coloque esse papel sob o copo com água e deixe ali por uma noite. Na manhã seguinte, beba a água com fé, acreditando que está bebendo a força da prosperidade divina. Esse gesto simples é um selo espiritual. Não é superstição, é um símbolo de fé ativa. Porque quando você age fisicamente, o céu reconhece sua ação como prova concreta de crença. E lembre-se, o dinheiro não é um fim, é apenas um instrumento para que a sua vida reflita a glória de Deus. Quando ele chega, é para que você viva melhor, abençoe mais pessoas e honre a fonte de onde tudo vem. Agora feche os olhos e imagine. Veja sua casa sendo iluminada por uma luz dourada suave. Veja as contas sendo pagas com tranquilidade. Sinta o alívio no peito, o peso saindo das costas, a paz ocupando o lugar do medo. Imagine abrir a geladeira e encontrar tudo o que precisa, olhar ao redor e perceber que nada falta. Essa é a energia da provisão divina se manifestando em seu lar. Veja-se caminhando com segurança, sem dívidas, sem vergonha, sem preocupação. Você trabalha e o dinheiro flui. Você fala e portas se abrem. Você dorme e, enquanto dorme, Santo Antônio move o invisível para que tudo se organize ao seu favor. Agora imagine o que antes parecia impossível acontecendo diante dos seus olhos. Aquele empréstimo quitado, o negócio prosperando, as oportunidades surgindo de forma natural. Sinta a alegria que isso traz, a gratidão subindo do coração. Perceba que não é mais esforço, é fluxo. O dinheiro vem com facilidade e a prosperidade se multiplica, porque você se alinhou à vontade divina. Veja também o seu lar mudando de atmosfera. As preocupações se transformam em risadas. Os medos dão lugar à esperança. Você se torna fonte de inspiração para outros, contando que foi Santo Antônio quem trouxe o milagre. E quanto mais você compartilha, mais a bênção cresce, como um rio que nunca seca. Agora imagine seu futuro. Não um futuro distante, mas o amanhã. Você acorda, abre a janela, sente o vento leve e diz: hoje o dinheiro vem, hoje a bênção se manifesta. E nesse instante, o universo responde, porque o decreto já foi feito, a porta já foi aberta e a abundância já encontrou seu endereço. Se você conseguiu ver, sentir e acreditar, então a manifestação já começou. E o que virá a seguir será apenas a confirmação visível do que o mundo espiritual já decretou. A prosperidade não é mais uma promessa, é uma presença viva, caminhando ao seu lado a partir de agora. Agora é o momento mais sagrado desta jornada, o instante em que você e Santo Antônio se encontram espiritualmente diante do trono de Deus. A partir de agora, cada palavra que sair da sua boca será um decreto vivo, ecoando nos céus e atravessando todas as barreiras que ainda tentam impedir a chegada da prosperidade. Feche os olhos e respire fundo. Sinta a presença divina envolver o ambiente.
Coloque a mão sobre o coração e repita comigo com voz firme, como quem sabe que a fé transforma realidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Santo Antônio, servo fiel do Altíssimo, venha em meu auxílio nesta hora de fé. Eu declaro que o dinheiro não é senhor sobre mim, mas servo da vontade divina que habita em mim. Eu decreto que toda escassez cai por terra agora, que toda porta fechada se abre diante da autoridade celestial. Onde havia falta, surge abundância. Onde havia dívida, nasce provisão. Onde havia vergonha, se levanta a honra. Santo Antônio, liberta o fluxo financeiro da minha vida. Faz o dinheiro chegar até minha casa ainda hoje, de forma justa, abençoada e multiplicada. Coloca tuas mãos sobre minha mente e remove toda crença de pobreza. Renova meu espírito com a força da prosperidade divina. Eu recebo agora o poder de criar, atrair e multiplicar. Eu aceito a herança da abundância que o céu me reservou. Eu declaro que o impossível já começou a se tornar realidade. E sob tua intercessão, Santo Antônio, a riqueza espiritual e material se manifestam no meu lar. Amém. Agora permaneça em silêncio por alguns segundos. Sinta o ambiente diferente. Sinta o coração mais leve. Esse calor que percorre o corpo não é imaginação. É o selo do espírito de prosperidade confirmando o decreto. A partir deste instante, o fluxo começou. O dinheiro que estava preso foi liberado. Os caminhos que estavam bloqueados começaram a se abrir. E a abundância está vindo em sua direção, com força, com propósito e com velocidade divina. Cada vez que repetir essa oração, a energia da fé se intensifica. Cada palavra se torna um martelo de luz, quebrando cadeados invisíveis. Não duvide, o que foi decretado com fé já está acontecendo. Este é o momento do selo final, o instante em que o que foi declarado no invisível se firma no mundo visível. E esse selo é simples, mas poderoso. Agir com fé. Se esta mensagem tocou o seu coração, não guarde para si. Curta este vídeo agora mesmo. Esse gesto é mais do que um clique. É a assinatura da sua fé no livro celestial. Cada vez que você toca esse botão, é como se dissesse aos céus: eu acredito, eu recebo, eu tomo posse. Em seguida, escreva nos comentários: eu tomo posse do Pai Nosso de Santo Antônio da Fortuna Celestial. Essa frase é um decreto. É uma proclamação pública que abre a última porta. Porque quando a fé é declarada diante do mundo, o mundo espiritual responde em dobro. E por fim, compartilhe esta mensagem com 5 pessoas. Não por costume, mas como ato de multiplicação espiritual. Cada pessoa alcançada se torna parte da corrente de abundância que se expande sobre sua vida. Quando você espalha fé, o céu derrama ainda mais bênçãos sobre o semeador. A abundância cresce quando é compartilhada. Agora, respire fundo e receba. A prosperidade não está mais a caminho, ela já chegou. Santo Antônio selou este decreto com a chave dourada da fortuna celestial. O dinheiro que você chamou está vindo do nada, atravessando caminhos invisíveis e encontrando sua casa. Você não é mais o mesmo. A antiga identidade ficou para trás. Agora você é herdeiro da promessa, embaixador da abundância, instrumento vivo da prosperidade divina. Acredite, o ciclo da escassez terminou. O tempo da fartura começou. E a cada nova manhã, quando abrir os olhos, repita com fé e autoridade: hoje o dinheiro vem, hoje a bênção se manifesta, porque está decretado, está selado, e nenhuma força contrária pode desfazer o que Santo Antônio e o Deus Todo-Poderoso determinaram. Sua casa é agora um santuário de prosperidade, seu caminho uma estrada de vitórias e sua vida um testemunho vivo de que o poder divino ainda age, ainda transforma, ainda multiplica. Amém. Está feito, está consumado, a prosperidade já é sua.